Pessoal, chegou um momento importante. A questão que a colega pediu me fez trabalhar alguns detalhes que eu não tinha trabalhado e eu preciso então aproveitar esse momento para reforçar algumas ideias. Vamos trabalhar rapidamente com a classificação dos movimentos. Uma classificação dos movimentos ela é absolutamente tranquila. Ela refere-se à velocidade. Quanto à velocidade. Classificar o movimento quanto à velocidade é bem simples. Pouca gente erra isso. A velocidade é positiva quando o movimento é progressivo, ou seja, o cara está indo para frente. A velocidade é negativa, o movimento é chamado de retrógrado ou regressivo. É impossível errar. Se é positivo, está progredindo, indo para frente. Se é negativo, é retrógrado, está indo para trás. A única coisa que poderia, de repente, confundir é o seguinte, ó. Eu estou afirmando, aqui é a posição 0, ali é a posição 1, ali é a posição 2, então para lá são as posições positivas. Classifiquem meu movimento, por favor. Muito obrigado, progressivo. E agora? Regressivo ou retrógrado? E agora? Progressivo. Ou seja, não importa se o cara está andando de lado, de frente ou de trás. O que importa é se ele está indo para as posições maiores ou para as posições menores. De lado. Progressivo. Não importa como é que tu está andando. Certo? Então não dá para errar. Muito difícil errar. Posição. As posições estão diminuindo. Velocidade negativa. Regressivo. Certo? Isso aqui não, né? Isso aqui não é nem progressivo nem retrógrado. Isso aqui é repouso. Ele está sempre parado na mesma posição. O mais difícil, de repente, é através do gráfico tu fazer a interpretação. Mas nós vamos exercitar bastante isso para não dar chance não dar subapós-A. A classificação perigosa é essa aqui, cara. Quanto à aceleração. Se eu estou te dizendo que é perigosa, cara, não é para te sacanear, é porque de fato tem perigo aqui. Atenção! Qual é o erro mais comum? Eu sempre gosto de alertar os alunos para o erro mais comum para tu diminuir a chance de cometê-los. O erro mais comum é o cara pensar que nem a velocidade. A aceleração é positiva, é acelerado. A aceleração negativa, ele é desacelerado, ou retardado, como a literatura fala. Não é assim. Se fosse assim, seria ridículo, seria fácil. Para poder chamar um sujeito de acelerado ou retardado, que eu prefiro ainda desacelerado, tu tem que pedir ajuda para duas coisas. Tens que olhar duas coisas. Estar acelerado é estar cada vez mais rápido. É quando a velocidade aumenta em módulo. O módulo da velocidade aumenta. Por que eu estou falando módulo? Porque se eu estou cada vez mais rápido no sentido negativo, eu estou a menos 1 metro por segundo, depois menos 2, depois menos 3. A velocidade é cada vez menor, né? Menos 1, menos 2, menos 3, só que em módulo ela é maior. E eu prefiro bater a menos 1 km por hora do que a menos 100 km por hora. Concorda comigo? Então tomar cuidado, hein? Ela aumenta em módulo, é chamado acelerado. A velocidade diminui em módulo, o módulo da velocidade diminui, é chamado desacelerado. Como é que tu verifica se isso está acontecendo? Visualmente tu vai ver, é fácil. Mas se tu não tiver algo acontecendo na tua frente para tu poder olhar e enxergar, tu vai ter que olhar para o sinal da velocidade e para o sinal da aceleração. Se velocidade e aceleração têm sinais iguais, acelerado. Se velocidade e aceleração têm sinais diferentes, iguais de novo, acelerado. Se forem sinais diferentes, aí sim a gente chama de retardado. Velocidade positiva e aceleração negativa, ou vice-versa, velocidade negativa e aceleração positiva. O perigo é a gente conseguir fazer isso olhando para o gráfico. Vou te mostrar o que eles vão fazer no vestibular para tentar te sacanear. Visualmente tu não vai errar, quer ver?
ser aqui, tá, gente? E eu vou fazer os movimentos, tu vai classificar tanto a velocidade quanto a aceleração, beleza? Lá vai, hein? Como é que é esse movimento? Progressivo ou retrógrado? Tava indo pra frente, progressivo, certo? Acelerado ou retardado? Retardado porque eu estava diminuindo o valor da velocidade, viu? Estava cada vez mais devagar, né? Visualmente não dá para errar. Visualmente é muito difícil o cara errar. Essa situação aqui, dá uma olhada, ó. Atenção, hein? Classificação. Ó, como eu estava indo para a esquerda e para a direita, que é positivo, já é retrógrado. Já é retrógrado. Só de eu estar andando para lá, não importa como, andando para lá é retrógrado. Acelerado ou retardado? Estava cada vez mais veloz, né? Certo? Então é acelerado. E pode ter todas as possibilidades, né? Pode ser acelerado progressivo, acelerado retrógrado. Pode ser retardado progressivo, retardado retrógrado. Então tem que ter muito carinho na hora de classificar. Agora tu vê, ó, olhando para o gráfico, pode ser um pouco mais delicado classificar. E eu vou te mostrar qual é a grande sacanagem que eles vão tentar fazer contigo. Eu vou te confessar que quando o professor me contou das sacanagens que rolavam no vestibular, eu fiquei um pouco em pânico. Eu pensei comigo, não vou conseguir até o final do ano deixar meu cérebro atento para essa situação. Dá uma olhada no tamanho da sacanagem, meu amigo. Olha o que o vestibular vai tentar fazer. Posição com o passar do tempo. Velocidade com o passar do tempo. Beleza? Vamos pegar o mesmo gráfico aqui, ó. Certo? Ali é o telinha. Ali é o telinha. Alguém se arrisca? Vamos classificar o movimento de acordo com o gráfico da esquerda. Progressivo, retrógrado ou retrógrado. Retrógrado está indo em direção ao lado negativo. É retrógrado. Retrógrado. Acelerado ou retardado? Sacanagem, né? Fazer essa pergunta. Nenhum nem outro, né? A aceleração é zero. A prova de que a aceleração é zero é porque o gráfico é uma reta. Se fosse uma parábola, se tivesse aceleração, o gráfico teria que ser de uma parábola. Concorda comigo? O cara tem a noçãozinha de matemática básica ali, ele percebe, opa, não tem parábola, então não tem aceleração, movimento uniforme. Então tu vê, né? Foi sacanagem a pergunta, desculpa. Eu te ensinei a classificação quanto à aceleração, né? Acelerado e retardado, e te perguntei uma coisa que a resposta era uniforme. Foi muita sacanagem. Acelerado, retardado, movimento progressivo, retrógrado, o que vocês lembram de dizer? Tu vê, cara, no vestibular o filho da mãe vai colocar esse gráfico e vai dizer, é retrógrado uniforme. Ele vai fazer uma afirmação que seria verdadeira no gráfico D versus T. Só de ele ter trocado D para V, pum, mudou tudo. Tudo. A maneira de pensar é totalmente diferente. Primeiro, a classificação vai ser uma até o telinha e a classificação é outra até depois do telinha. Até porque em telinha aconteceu algo muito importante, que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu ali. O que aconteceu no primeiro gráfico em telinha? Onde é que ele estava em telinha? Na posição zero. O que está acontecendo ali então? Passou pela origem, que é o referencial, né? A posição zero, concorda comigo? Interpretem para mim o que está acontecendo no telinha nesse gráfico. Velocidade zero, ou seja, parou. E cara, eles vão botar no vestibular, esse gráfico vai dizer que ali é a origem, que está passando pela origem. Vai dar uma vontade louca de dizer que sim. Ou ele vai botar esse gráfico e vai falar, ali ele parou. Tá vendo? Ele vai inverter o que seria verdadeiro num gráfico no outro. Se tu não tiver com a baga aberta desse tamanho, tu não pega a manha. Tem que estar muito ligado. Agora sim, classificação do movimento quanto à velocidade até telinha. Progressivo ou retrógrado? Dá vontade de falar que é retrógrado porque está descendo, né? Mas as velocidades aqui são todas positivas. Então é progressivo, cara. Olha que foda. Tá aqui a velocidade era positiva, tá vendo? Era 10, agora é 9. Tá cada vez
mesma informação, tens que pensar. Isso me apavorou no começo do terceirão, vou te confessar. Acelerado ou desacelerado? Pensa assim, se ele está indo em direção ao repouso, ele está diminuindo a velocidade, então desacelerado ou retardado. Então automaticamente já pode pegar a manha dessa parte aqui. Retrógrado porque a velocidade é negativa. Retrógrado porque a velocidade é negativa. Acelerado porque a velocidade é cada vez maior em módulo. Por exemplo, aqui a velocidade era menos 5, aqui a velocidade é menos 10. Ó, quando passar do tempo ele estava aumentando o valor da velocidade em módulo, certo? Estava cada vez mais rápido. Cara, eu diria que esse é o perigo da brincadeira. O perigo da brincadeira é quando o gráfico é velocidade versus tempo, ou até posição versus tempo, e ele tenta te confundir, bota coisas que eram verdadeiras num outro, ou vice-versa. Então tem que estar muito, muito atento. Fora isso, cara, o perigo era interpretar esses gráficos posição versus tempo, gráficos parabólicos. Mas acho que com a dica que eu dei vai dar tudo certo. Vou fazer mais umas interpretações dessa equação aí, para a gente não correr tantos riscos nos exercícios. Dá uma olhada, vou fazer mais um comentário a respeito da classificação de movimentos a partir de gráficos, para se sobrar um tempinho eu fazer mais um avanço na matéria aí. Olha só que beleza. Posição, pode ser X, pode ser S, pode ser D versus tempo. Vamos classificar esses gráficos aqui, ó. Classificar esse movimento antes e depois do T', e vamos classificar esse movimento antes e depois também do T'. Poderia ter ficado acima ou abaixo, isso não vai gerar grandes problemas. Ali é que é o T'. E aí, meus queridos, o que está acontecendo nessa parte aqui do gráfico? Qual é a classificação deste móvel? Quanto à velocidade para iniciar, progressivo ou retrógrado, por quê? Deixa eu ver. Ele estava na posição 10, aí de repente ele já está na posição 9, aí ele está diminuindo as posições, está indo em direção ao lado negativo, está voltando, retrógrado. Retrógrado. Acelerado ou retardado, por quê? Deixa eu ver. Olhando pelo lado da inclinação, o gráfico estava bem inclinado, e aí o gráfico começa a diminuir a sua inclinação, ó. Certo? Se a inclinação tem a ver com a velocidade, diminuição da inclinação é redução na velocidade. Retardado. Uma das formas de pensar, relaxa, calma. Retardado. Olhando dessa maneira, eu só olhei a inclinação do gráfico, dá para fazer com a mão. Opa, está ficando horizontal, retardado. É uma das formas de pensar. Outra forma de pensar, a velocidade aqui é negativa, concorda comigo? E a aceleração é positiva porque a gravidade está voltada para cima, certo? Quando os sinais são diferentes, retardado. Outra forma de pensar. Terceira forma de pensar, o que aconteceu no T'? Deixa eu ver, ele estava indo para a posição negativa, chegou numa certa posição, menos 10, e de repente ele começou para a posição menos 9, menos 8. Engraçado, aconteceu algo muito importante em T'. Né? Ele estava indo para o sentido negativo e de repente começou a ir para o sentido positivo, né? Então em T' ele parou. É verdade, a inclinação ali é horizontal, né? Certo? Ele parou. Então, olhando para aquela dica, se o cara está indo em direção ao repouso, retardado. Já que no outro lado, então, ele está indo cada vez para posições mais para frente. Por isso que a gente diz que é progressivo. Velocidade positiva, portanto. E aceleração positiva, sinais iguais, acelerado. Ou ainda, a inclinação está cada vez maior. Velocidade cada vez maior em módulo, acelerado. Ou ele parou e agora ele voltou a se movimentar. Então ele está acelerando. Certo? Para finalizar, vamos ver. Classifiquem.
progressivo, está indo para frente. Professor, mas as posições são todas negativas. Mas elas eram mais negativas e estão ficando menos negativas. Está se aproximando da posição zero. Então está progredindo. Progressivo. O que mais? Deixa eu ver. Pela inclinação. Está diminuindo a inclinação, não está? Certo? Aqui inclinação horizontal. Parou de novo. Ó. No T' ele parou de novo. Concorda comigo? Outra forma de pensar. Velocidade positiva e aceleração negativa, já que a gravidade está voltando para baixo. Velocidade positiva com aceleração negativa, sinais diferentes, retardado. Do lado de cá, a velocidade está cada vez maior, mas cada vez mais negativa. Retrógrado, retrógrado. Como a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa, sinais iguais para V e A, acelerado. Ou está fugindo do repouso. Não foi o meu. Está fugindo do repouso, ou ainda a inclinação está cada vez maior. Várias maneiras de detectar que era acelerado. Eu diria que a classificação dos movimentos ela é mais perigosa mesmo quando a gente a faz a partir dos gráficos. Se deres uma treinada nisso e estiveres sempre consciente de que gráfico estamos olhando, né, para que gráfico estamos olhando, se é posição, se é velocidade, tranquilo. Professor, faz esse estudo aí para mim, por favor, com o gráfico velocidade versus tempo, fazendo parábolas. Não faço. Não faço porque o vestibular não tem o direito de nos cobrar isso. Porque nas nossas equações, a equação da velocidade é uma equação de primeiro grau, concorda comigo? Então nunca vai ter um gráfico parabólico da velocidade com o passar do tempo. Porque aí quer dizer que a aceleração estaria variando. E aí é um pouco pesado para o ensino médio fazer a aceleração variar. Legal, gostei de ver. E aí, vamos fazer mais um ou posso dar uma avançadinha na matéria? Qual é então? É só pedir.